Olá, estudante daqui do Distrito Federal. Bem-vindo ao nosso curso online de filosofia. Hoje nós vamos para o terceiro encontro. Meu nome é Vinícius e eu sou o professor de filosofia de vocês. Bem, nós já começamos a estudar sobre filosofia nas aulas anteriores. Nós falamos, por exemplo, sobre a questão da dúvida, né, da importância do ato de perguntar. Depois nós comentamos sobre o conhecimento, fizemos uma historiografia do conhecimento nas aulas sobre a filosofia, como a filosofia aconteceu e como ela desenvolveu o conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre esse tema bem importante, que é a questão da verdade. Eu vou pedir para você pegar a sua atividade, aquela que nós já produzimos, uma parte dela, duas partes, né, sobre a questão da dúvida e a questão do conhecimento. Hoje nós vamos para a questão da verdade. Então você está com a sua folha dobrada, assim, ó, ao meio. Então você vai pegar essa folha que está dobrada e começar a falar aqui ao lado da questão da dúvida. Você vai começar a falar sobre a questão da verdade, que é o tema da aula de hoje. Então, e o nosso quarto encontro vai ser sobre a questão do mundo. No decorrer da nossa aula, nós voltamos e comentamos com você novamente sobre a utilização da atividade. Vamos para o tema, então, que é a questão da verdade para a filosofia e hoje em dia, né, quando se fala em verdade. É possível falar de verdade nos tempos atuais, diante de tanta fake news? Como que a gente pode apresentar o tema da verdade? Eu trouxe aqui uma charge do Kelvin, que é um personagem que eu gosto bastante, e ele senta em frente à TV, né, liga a TV e pede para a TV o hipnotizar. Pander to me, ele pede para ficar ali e deixar com que a TV o vislumbre diante de todas as informações, diante de tudo aquilo que ela passa. Será que a TV passa a verdade? Será que a internet passa a verdade continuamente para nós? E quando a gente transforma essas informações, ou o que os nossos pais, ou o que a ciência, ou o que a religião nos diz, como uma característica do dogmatismo. Nós vamos ver o que dogma significa. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra. Dogmatismo vê o mundo como algo já dado, feito, já pensado, já transformado. O que existe são padrões estabelecidos como corretos e verdadeiros, e esses padrões são inquestionáveis. Então, um dogma, ele traz esse, por exemplo, padrão de beleza, né? Quando você assume um padrão de beleza, a gente tem dogma também na religião, diante das divindades religiosas. A gente tem a questão do dogma na ciência, em você acreditar fielmente na ciência e não a questionar. Então, os dogmas, eles podem estar presentes em qualquer do nosso ambiente do dia a dia. Ele é uma verdade inquestionável. E aí ele se torna um dogma. Mas como que a gente quebra o dogmatismo? Frente ao estranhamento. Vamos ver um pouco o que esse conceito do estranhamento significa para nós. É o rompimento diante daquilo que é visto como familiar, levantar perguntas, divagações. Por isso que lá na nossa primeira aula eu disse para vocês que era importante perguntar, porque é justamente frente às perguntas que a gente adquire o conhecimento. Então, o estranhamento valoriza a característica de quebrar os dogmas. Por exemplo, na arte, o que era padronizado, dogmático como arte, por exemplo, a gente vem com o quadro da Tarsila do Amaral Abapuru e quebra esse dogmatismo da arte, mostra uma outra visão do que seja artístico. Então, frente ao dogma, frente a essa verdade absoluta, a gente vai estudar um pouco mais sobre outras concepções, outras teorias que a filosofia trabalha da verdade. Então, diferentes concepções filosóficas sobre a natureza do conhecimento verdadeiro. Por exemplo, na Grécia, para os gregos, aletheia significa verdade. Aletheia, em grego, é uma evidência. Para os romanos, verdade, a palavra verdade significa coerência.
e para o povo judaico, emuná, que é confiança. Então, essas três concepções, esses três significados, essas três culturas que formam o que nós entendemos como verdade e que nos influencia, transforma esse conceito, traz esse conceito para nós. Então, a gente começa a estudar um pouco da palavra, do conceito verdade. Então, frente a essas concepções do que seja verdade, né, a gente pode entender que a verdade exige uma liberdade das aparências para uma visão intelectual do mundo, livre de opiniões, de épocas, de sociedade, de indivíduos. Ou seja, a verdade ela está desvinculada dessa opinião dogmática, de uma época histórica ou de um período social. A verdade é muito mais do que apenas esses contextos individuais, subjetivos. A verdade ela tende a ser ampla. E, diante disso, como é possível apresentar o que é verdadeiro, o que seja verdade? O verdadeiro e o falso estão menos no ato de ver, com os olhos do corpo, com os olhos do espírito, e mais com o ato de dizer, do conhecer, da linguagem. Então, a verdade ela é uma construção cognitiva, ou seja, ela é uma construção que exige um conhecimento. Então, é através desse ato de conhecer que a gente chega à verdade. Então, a verdade ela não é relativa, a verdade existe, mas ela é uma construção em que o conhecimento está presente. Por exemplo, nós temos hoje várias características acontecendo no nosso dia a dia que mostra como a verdade está presente frente a todas essas fake news que a gente recebe continuamente nos nossos celulares. Então, verdade está no discurso e na linguagem para a filosofia contemporânea, ou seja, como que a gente monta o nosso discurso verdadeiro, como que ele está presente no nosso dia a dia. Tá aí as nossas referências, então eu espero que você tenha pegado a sua atividade, o seu zine, tenha colocado aqui sobre a questão da verdade, ao lado da sua folha, essas tempestades de palavras, de ideia, do que seja o dogma, do como o estranhamento nos leva à verdade. E atrás dessa parte que você colocou, eu, por exemplo, achei uma música do Zeca Pagodinho que fala sobre a questão da verdade. Essa música está disponível no YouTube, você pode trazer ela aqui para a sua atividade. Então, fique aí, volte um pouco, se você precisar, para conhecer um pouco mais desse conceito e nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau!